É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, que no início da semana disponibiliza esta videoaula para que os irmãos possam, durante toda a semana, estudarem a lição da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós colocamos no portal Escola Dominical, cujo endereço é dado ao longo da nossa exposição. Vejam também outras videoaulas e outros textos de apoio que nós colocamos em links no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical. Se houver dúvidas durante a semana, use a sala dos professores do portal Escola Dominical. Não há necessidade de se cadastrar. Você entrará ali como convidado. O nosso cadastramento do site está suspenso, porque nós estamos montando um novo site para o portal Escola Dominical. Mas coloque lá a sua pergunta e nós prontamente responderemos. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, não deixe de assistir a aula ao vivo. Vá ao site do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos ali um espaço para a aula ao vivo, e ali participe conosco da aula que é dada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, e os irmãos poderão, inclusive, tirar as últimas dúvidas. Mas o fundamental é que o irmão compareça à Escola Bíblica Dominical no domingo, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Estamos no segundo trimestre deste ano de 2014, estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Hoje estudaremos a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Nós vimos na aula passada que Jesus deu dons à sua igreja para que ela pudesse prosseguir no seu ministério, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é a continuidade do trabalho de Cristo aqui na terra. O que Jesus fez no seu ministério terreno, ele agora delegou para que os crentes façam, os salvos façam, continuem o seu trabalho. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1, fica bem claro isso. O livro de Atos, que é o livro modelo da igreja, ele nos diz o seguinte: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou, e a igreja deve prosseguir fazendo aquilo que Jesus começou. E como que Jesus começou? O próprio apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, nos explica o que Jesus fez, o que Jesus começou a fazer. Em Atos 10 e 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus começou a fazer o quê? Começou a fazer bem e a curar todos os oprimidos do diabo. Mas para fazer bem e curar todos os oprimidos do diabo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. É por isso que a igreja precisa buscar os dons espirituais. Ela recebe o Espírito Santo quando crê em Jesus. Ela recebe o poder das chaves quando crê em Jesus. Ela é enviada pelo Senhor, recebe o dom do apostolado para pregar o Evangelho. Mas ela precisa do poder do Espírito Santo para poder desempenhar esta tarefa. Jesus é Cristo, foi ungido
com o Espírito Santo e com virtude. A igreja também precisa ser ungida com o Espírito Santo e com virtude. Foi por isso que Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Só então eles começaram a pregar o evangelho, a exercer a continuidade do ministério de Jesus. E é para isso que Jesus deu dons aos homens, como nós estudamos na aula passada. Mas estes dons, eles têm um propósito. E é este o tema da nossa lição de hoje. Propósito dos dons espirituais. E o que é propósito? Se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar que propósito é uma intenção de fazer alguma coisa. É um projeto, é um desígnio. É aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa. É um objetivo, uma finalidade, um intuito. Aquilo que alguém se propôs, porque se decidiu. É uma decisão, é uma determinação, é uma resolução. O propósito é algo que nós projetamos, é algo que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo. E quando Jesus deu dons aos homens, ele deu dentro de um propósito, de uma finalidade, de um objetivo. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Ele é um ser moral. A Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é um ser moral. Ele discerne entre o certo e o errado. E é por isso que ele tem um propósito. Todo ser moral tem um objetivo. Ele, quando faz algo, ele está fazendo algo para atingir um fim, um objetivo. O filósofo grego Aristóteles, ele dizia que todas as coisas têm 4 causas. Uma coisa só existe porque tem 4 causas. E a primeira destas causas é a causa final, é a finalidade. Algo sempre existe para uma finalidade. Por quê? Porque tudo que foi criado, irmãos, foi criado por Deus. E Deus tem um propósito. O sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, por ser um ser moral, ele sempre fez as coisas visando uma finalidade, um objetivo. Por isso, tudo no mundo, tudo na criação tem um propósito. Porque ela foi criada por Deus, que é um Deus de propósito. A Bíblia nos fala a respeito do propósito de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 9 e no versículo 11, nós encontramos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quando Paulo está falando aqui a respeito da escolha de Deus entre Jacó e Esaú, diz que havia um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era de mostrar à humanidade, através de Jacó e de Esaú, que ele não escolhe os homens pelas obras, mas pelo chamado. Não vamos aqui tomar a orientação equivocada dos calvinistas que confundem o propósito de Deus com a predestinação. O propósito de Deus não elimina o livre-arbítrio.
O propósito de Deus é de dar ao homem o poder de escolha. Por quê? Porque o homem também foi um ser moral, foi criado por Deus como um ser moral. Então os homens também têm seus propósitos, também têm suas finalidades. O Deus é um Deus de propósito. Nós vemos aqui em Romanos 9:11 que ele tinha um propósito de mostrar que as obras não salvam. Por isso, ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Mas lá em Efésios 1:11, Paulo fala mais uma vez do propósito de Deus. Ele diz assim: nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Jesus também, o Senhor também, fez o propósito, a finalidade de salvar todos aqueles que crescem em Jesus. Foi seu propósito. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha formulado o propósito de fazer seu filho Jesus morrer pelo homem e de salvar e dar vida eterna a todos quantos crescem em Cristo. Em Efésios, ainda no capítulo 3, no versículo 10 e 11, nós encontramos o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era propósito de Deus salvar a humanidade na pessoa de Cristo e reunir os salvos na igreja. E através da igreja mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Então o nosso Deus, irmãos, é um Deus de propósito. Tudo que ele faz com intenção, com uma finalidade, com um objetivo. E os dons espirituais que ele deu à igreja não fogem a esta regra. Tudo tem um propósito. Jesus deu dons à igreja para um propósito. E o que é o propósito de Deus? É aquilo que Deus determinou fazer, que Deus escolheu para fazer, e que ele revela aos seus servos, a quem, por intermédio de Cristo, ele tem feito tudo conhecer no que pertina ao que é destinado aos homens saber. Deus tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. E ele revela estes objetivos para a sua igreja, para os seus servos. Aquilo que nos compete saber, Deus nos faz conhecer. E nos faz conhecer em Cristo Jesus. Porque Jesus é a expressa imagem de Deus. É a completa revelação de Deus. Ele mesmo disse isso lá em João capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Como eu vou descobrir o propósito de Deus? Em Jesus Cristo. Porque em Jesus nós conhecemos tudo o que é necessário saber a respeito das intenções, dos objetivos e das finalidades de Deus. É por isso que quando nós falamos em termos de dons espirituais, nós temos que recorrer à Bíblia Sagrada. É ela quem nos diz qual é o propósito dos dons espirituais. É ela que nos faz saber qual a intenção, qual o objetivo que Deus tem quando deu aos homens os dons espirituais. Por que na Bíblia Sagrada, irmão Caramuru? Porque o próprio Jesus disse que tudo quanto ele ouviu do seu Pai, ele nos fez conhecer. E é o próprio Jesus quem diz que a testemunha do que ele disse, do que ele ensinou, é a palavra de Deus. Está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras,
porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se Jesus foi quem ouviu do Pai e nos fez dar a conhecer tudo quanto o Pai falou, e se Jesus disse que a sua testemunha, quem testifica dele são as Escrituras, isto quer dizer que os dons espirituais somente são aqueles que se encontram nas Escrituras. Que os dons espirituais somente têm o propósito constante das Escrituras. E a primeira coisa que nós percebemos é que, se os dons foram dados aos homens, com o propósito querido por Deus, e o propósito de Deus foi que nós fôssemos salvos em Jesus Cristo, e em Cristo prosseguíssemos a sua obra, a primeira coisa que nós aprendemos é que nenhum dom espiritual pode agir sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo, e nós vimos na aula passada, que o Espírito Santo, ele concede dons à igreja, ele dirige a igreja. Aliás, ele é um dos dons que a igreja recebe da parte de Cristo. Na tarde do domingo da ressurreição, Jesus se apresentou aos discípulos glorificado e lhes deu o Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em nós para que nós possamos receber os dons, para que nós possamos exercer os dons, para que os dons sejam verdadeiramente concedidos e repartidos aos crentes. Sem o Espírito Santo, não há como nós recebermos dons. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque hoje muitos grupos, muitos movimentos dizem ter dons espirituais, mas eles mesmos não receberam o Espírito Santo. Eles mesmos não se converteram. Por isso, não é verdade que uma pessoa, por exemplo, que não esteja convertida, uma pessoa idólatra, por exemplo, possa receber o dom de línguas estranhas. Estas línguas são estranhas mesmo, porque não vêm da parte de Deus. Quem é idólatra não pode, de forma alguma, receber o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo, quando ele começa a falar a respeito dos dons espirituais, lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele diz assim: porque vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é fundamental. É o dom primeiro que nós precisamos receber, para poder depois ser revestidos de poder e para então receber os dons espirituais. É esta sequência que a Bíblia Sagrada nos ensina. Os discípulos, na tarde do domingo da ressurreição, receberam o Espírito Santo, porque Jesus havia sido glorificado. Aquele que crê, recebe o Espírito Santo. É o que diz João, capítulo 7, versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. É salvo. Mas depois de receber o Espírito Santo, ele precisa ser ungido com virtude. Receber a virtude do Espírito Santo. O revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos 47 dias depois. No dia de Pentecostes, eles receberam a virtude do Espírito Santo sobre eles. E aí, revestidos de poder, puderam pregar o Evangelho. Mas depois que eles receberam a virtude do Espírito Santo, eles também receberam os dons espirituais. Lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e João curando um coxo na porta formosa do templo. Eles já eram portadores dos dons de curar.
Por quê? Porque depois que nós somos revestidos de poder, nós recebemos os dons espirituais. Então, esta é a sequência bíblica. E tudo que o Senhor nos fez conhecer, Ele tem por testemunha a palavra de Deus. Por isso nós não podemos nos enganar, meus irmãos. A sequência é essa. Nós recebemos o Espírito Santo quando somos salvos. Depois devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. E depois do batismo com o Espírito Santo, nós recebemos os dons espirituais. E esses dons são diversos, são diferentes, como nós vimos na aula passada. Há diversidade de dons, de ministérios, de operações. Mas, na verdade, todos têm o mesmo propósito. João Crisóstomo, este grande pai da igreja, que viveu no século VII, ele dizia, comentando este texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele dizia que quando Paulo fala em ministérios, operações e em dons, ele fala em ações de Deus. São palavras diferentes, mas que têm os mesmos propósitos. Quando fala em dons, em ministérios, em operações, ele está falando da ação de Deus na sua igreja, através do Espírito Santo. E tudo isto tem o mesmo propósito. E é por isso, irmãos, que quando nós falamos em propósito dos dons espirituais, nós devemos entender que tudo tem um propósito quando Deus faz. E os dons são diferentes, mas eles têm o mesmo propósito. Por quê? Porque o propósito vem de Deus. E Deus é o mesmo. Paulo faz questão de dizer, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando ele enfatiza que Deus é o mesmo em todas as suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós temos dons, ministérios e operações, ele está dizendo que todas estas ações na igreja têm a mesma finalidade, o mesmo propósito. E só é de Deus se tiver este propósito. Esse propósito de Deus, esta intenção de Deus. É assim que nós discernimos se alguma manifestação sobrenatural na igreja, ela provém de Deus ou não. É se há o propósito de Deus. Por isso que é importante nós sabermos que Deus é um Deus de propósito e que os dons espirituais eles têm um propósito. Porque é pelo propósito, pela intenção, pela finalidade, que nós vamos descobrir se aquela manifestação provém ou não de Deus. Porque não nos iludamos, irmãos. O inimigo das nossas almas, as hostes espirituais da maldade, vivem imitando as coisas de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro ao dizer isto. Ele disse que nós devemos tomar cuidado porque podem pregar um outro evangelho, que não o evangelho genuíno, o evangelho autêntico. Ele chega a dizer que existem falsos ministros que enganam o povo. Porque o próprio diabo ele pode se travestir em anjo de luz. Então tomemos muito cuidado, irmãos. Por isso que essa lição é muito importante. E o nosso comentarista colocou, ou o setor de educação cristã colocou esse tema antes mesmo de nós estudarmos os dons. Por quê? Porque o propósito vem antes do dom. Como dizia Aristóteles, a primeira causa de existência de um ser é a sua finalidade. Eu só faço uma cadeira porque eu tenho a intenção de sentar. Da mesma maneira, eu preciso primeiro descobrir qual é a finalidade, o objetivo que Deus estabeleceu para dar dons à igreja. Para depois estudarmos os dons. Para depois sabermos quais são os dons.
Porque eu sabendo qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é o propósito deste dom, certamente eu não me enganarei com as imitações que o inimigo faz e continuará fazendo no meio da igreja. Principalmente nestes últimos dias. Porque Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele nos diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, eles vão se manifestar na igreja. Estão se manifestando, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. E por isso, irmãos, nós temos que estar atentos. Há necessidade da manifestação dos dons. Sem os dons espirituais, nós não podemos, a contento, fazer a obra de Deus. Porque Jesus Cristo, no seu ministério, foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. E nós precisamos continuar a sua obra. E precisamos ter essa mesma unção com o Espírito e com virtude. Mas o ardiloso inimigo das nossas almas, ele se infiltra no meio da igreja, com manifestações espúrias, com manifestações sobrenaturais ilegítimas, enganadoras. Os espíritos enganadores estão aí, e nós só poderemos discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus se entendermos o propósito de Deus ao conceder os dons espirituais. E o primeiro propósito estabelecido por Deus para que houvesse dons, ministérios e operações é criar um ambiente em que se possa exercer o amor. O nosso comentarista deixa isso bem claro. Os dons espirituais são postos na igreja para que o amor seja exercido, seja praticado na igreja. Paulo, quando ele ensina a respeito dos dons espirituais, ele faz questão de dizer que o caminho mais excelente não são os dons espirituais, é o amor. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ele começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Caridade aqui, na versão Almeida Revista e Corrigida, foi traduzida na versão Almeida Revista e Atualizada por amor. É a palavra grega agape, que quer dizer amor, o amor de Deus. O propósito dos dons espirituais é distribuir o amor na igreja. O amor está acima de tudo, irmãos. O amor nós recebemos pelo Espírito Santo, que é derramado entre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós recebemos o Espírito Santo ao crermos em Jesus, o Espírito Santo nos dá o amor de Deus, o amor agape. Este amor que é descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor que é sofredor, que é benigno, que não é invejoso, que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indocência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor desinteressado,
que foi o amor com que Jesus nos amou. Este amor, ele é aumentado, ele é exercitado por força dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles se manifestam na igreja para que o amor se sobressaia. Lá, quando Paulo fala dos dons ministeriais, em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas lá no versículo 16 ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Os dons espirituais, nós vimos na aula passada, eles são vários, eles são repartidos individualmente aos crentes, para que os crentes dependam um do outro, para que os salvos se completem, para que eles se integrem, e nesta dependência eles se unam e cresçam em amor. O dom espiritual ele é dado para que eu ame o meu irmão. O dom espiritual é dado ao meu irmão para que ele me ame, para que eu o ame. E para que, havendo amor, a igreja cresça. O mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou e usou a unção do Espírito Santo e a virtude do Espírito Santo para demonstrar o seu amor. Jesus usou de poderes sobrenaturais, vindos da parte de Deus, para demonstrar e mostrar o seu amor para conosco. Esse é o primeiro propósito dos dons espirituais. É fazer com que nós exerçamos o amor na igreja. A presença dos dons espirituais faz com que o amor seja vivido entre os membros da igreja. Se alguém manifesta algum poder sobrenatural, e este poder sobrenatural não aumenta o corpo de Cristo, não o edifica em amor, é porque este dom não vem de Deus. Todo dom espiritual, ele promove o amor. Ele promove o amor. Esse é o primeiro propósito. É a razão de ser dos dons espirituais. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, cessarão os dons espirituais. Porque os dons espirituais existem para a edificação do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo estará completo no dia do arrebatamento da igreja. Então não haverá mais necessidade dele ser edificado. E por isso os dons espirituais cessarão. Mas o amor permanecerá. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade. O amor permanece. Por quê? Porque o amor é eterno. Deus é amor, diz o apóstolo João. Por isso, o primeiro propósito é o amor. Mas os dons espirituais têm um outro propósito também. É o propósito do serviço. Sim, o dom espiritual ele é dado para que as pessoas sirvam a Deus. Porque Jesus veio servir. Quando nós abrimos lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, Jesus nos explica isso. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas
se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Ele veio para fazer bem e curar a todos os oprimidos do diabo. E nós, como corpo de Cristo, continuamos o seu ministério. Aliás, a palavra ministério quer dizer serviço. Então, se Deus dá dons à igreja para ela continuar a obra de Jesus, é para continuar o serviço. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Hoje ele está à direita do Pai, mas continua servindo, porque ele intercede por nós. Então a igreja, ela recebe dons para servir, não para ser servido. Por isso, quem recebe um dom espiritual, ele não é um crente superior aos outros. Muito pelo contrário. Voltando a falar aqui de João Crisóstomo diz que quem recebe um dom espiritual, ele se torna inferior aos demais, porque ele recebe um peso maior, um fardo maior. Então ele fica mais baixo do que os outros. A lógica da igreja é a lógica do serviço. Não é como a lógica do mundo. Jesus diz aqui que no mundo, quem manda, quem está por cima, quem recebe mais, quem tem mais talentos, quem tem mais condição, quem tem mais capacidade, ele usa esta capacidade, este talento, esta aptidão para ficar acima dos outros. Diz aqui Jesus, para se assenhorear dos outros. Os mais capazes, os mais aptos, eles, os mais espertos, eles galgam posições na sociedade e estão acima dos outros e querem ser servidos. Os governantes, eles deveriam estar servindo o bem do povo, mas eles querem ser servidos, querem tirar vantagem, se enriquecer à base dos outros, porque estão por cima. Isto é no mundo, irmãos. Na igreja é diferente. Pastor José Rigonato, que é o presidente do Ministério Sopro Divino nas Assembleias de Deus, cuja sede é aqui na cidade de Mauá, aqui no estado de São Paulo, ele costuma dizer algo que é muito importante. A pirâmide da igreja é invertida. Quem está no ápice está embaixo, servindo a todos. É o que Jesus disse. Qualquer de vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. E quem é o primeiro na igreja é Jesus. E Jesus está intercedendo por todos nós, à direita do Pai. Ele está servindo a todos exatamente por ser a cabeça da igreja. É por isso que nós não podemos admitir, irmãos, a mentalidade mundana, gentílica, que tem dominado a nossa igreja. Todo mundo quer ser pastor para mandar, para estar acima. Aliás, hoje já não quer nem mais ser pastor, quer ser apóstolo. Só que a lógica dos dons é a lógica do serviço. Sejam os dons espirituais, sejam os dons ministeriais, sejam os dons assistenciais. Quem recebe o dom para servir os outros. É uma prova de inferioridade e não de superioridade. Ele está ali para servir os outros. A gente costuma ver aqueles irmãos que não têm nenhuma posição na igreja, ele diz assim, eu só sou um membro. Ele está sendo servido por todos os outros. Os outros que são ministros, os outros que são portadores de dons espirituais ou de dons assistenciais, estão ali para servi-lo. Porque o maior serve o menor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4,
quando ele defendia o seu apostolado para a igreja de Corinto, ele disse o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega aqui para despenseiro é hiperetes. Quem era o hiperetes? Era o escravo das galés. As galés, aqueles navios, né, que eram levados, que levavam soldados, você tinha no compartimento inferior o escravo mais desprezível. Era aquele que ficava ali remando. Remando. Existe aquela famosa cena do filme Ben-Hur, onde Ben-Hur está ali remando, né? E ele desafia o capataz. É a posição mais humilhante nas galés. Aliás, normalmente eram pessoas condenadas àquilo que estavam ali. Eram condenados, eram prisioneiros de guerra que exerciam aquele trabalho, acorrentados e que estavam ali fazendo o navio andar com o remo, um trabalho extremamente penoso, abaixo de todos, sem ver a luz do sol. Esse era o hiperetes. E Paulo diz: eu sou apóstolo. E por ser apóstolo, eu estou na posição mais baixa. É o dom ministerial mais elevado. Por isso mesmo é aquele que fica mais embaixo. Porque a lógica do dom é a lógica do serviço. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 4:9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quanto maior a quantidade de dons que você recebe, mais embaixo você está na pirâmide invertida da igreja. Porque o dom espiritual é para servir. Quando eu recebo um dom espiritual, não é que eu sou mais crente que os outros. É que Deus me quis colocar abaixo dos outros. Por isso, João Crisóstomo, nessa homilia a respeito do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim: você que não tem nenhum dom, não fique triste por isso. Porque Deus não quis te rebaixar. Agora, aqueles que têm dons, saibam que estão abaixo daqueles que não têm. A lógica é a lógica do serviço. Então, o primeiro propósito de Deus para o dom espiritual é fazer com que o amor seja exercido, seja vivido na igreja. E a igreja cresça em amor. O segundo objetivo do dom espiritual é o serviço. É para que as pessoas sirvam às outras. Aqueles que recebem os dons espirituais estão à disposição, a serviço dos outros irmãos. Estão para servir. E por isso estão em posição inferior à daqueles que não têm dom. Mas Paulo diz também, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Lá 1 Coríntios 12, 7. A utilidade. Todo dom espiritual deve ter uma utilidade. E aí a palavra grega, no original, é sunfero, que quer dizer ser útil, ser vantajoso, beneficiar, ajuntar, trazer vantagem, ser bom para alguém. O dom espiritual, ele é dado para a igreja para trazer vantagens para a igreja, para trazer proveito para a igreja, para beneficiar a igreja. Um dom espiritual que não beneficia a igreja, que causa divisão na igreja, que causa rixa, que causa inveja, que tumultua a igreja, que faz alguns crentes se desviar. Esse dom espiritual não é de Deus. É uma ardilosa imitação do inimigo. O Espírito Santo ele só se manifesta para trazer proveito para a igreja, para trazer benefício para a igreja.
E é por isso, irmãos, que nós devemos abominar aquilo que o jornalista cristão brasileiro que mora nos Estados Unidos, Josadac Pereira, chamou certa feita de neobobagens ou bobagens neopentecostais. Hoje nós temos visto, irmãos, muitas manifestações no meio da igreja, que são ditas manifestações sobrenaturais, dons, novos dons, que não passam de bobagens, como diz o jornalista Josadac Pereira. Coisas como, por exemplo, o vômito santo. Se colocam baldes na frente e as pessoas vomitam pelo Espírito Santo. Qual o propósito disto? Qual o proveito disto? Nenhum. Só faz outras pessoas como eu, que sou sintomático, quando eu vejo alguém vomitar, eu vomito sempre. Já me dá ânsia e eu vomito. Se eu for para uma cerimônia dessa, eu vou acabar vomitando e sujando a minha roupa. Não há propósito nenhum nisso. Unção de animais. A pessoa fica rugindo como um leão, imitando um macaco, como aquela bênção de Toronto. E eu aconselho os irmãos que vejam aquele artigo de Paul Gold. Paul Gold, nós colocamos aí no esboço, que foi um dos pastores lá da igreja de Vineyard, em Toronto, onde começou toda essa história de caicai, de unção de animais, onde ele diz que aquilo só trouxe divisão, inveja e soberba na igreja de Vineyard. É algo do cão, irmãos, porque não há propósito nenhum, não traz proveito nenhum para a igreja. Entra-se num misticismo barato, e se acaba sendo enganado por espíritos demoníacos. E isto não traz propósito nenhum. É igual o cai-cai. A pessoa cai, desmaia, fica lá no chão, desmaiado. Depois, quando levanta, pergunto para ele o que ele viu. Ele não viu nada, não sabe de nada, fica meio abobado. Qual a vantagem, o proveito espiritual disto, meus irmãos? Nenhum. Não há proveito algum. Porque não são dons legítimos do Espírito Santo. Porque o dom espiritual, Paulo diz, a manifestação do Espírito Santo é para o que for útil. É aquilo que traz proveito, vantagem. Aquilo que beneficia a igreja e a faz cumprir a obra de Deus. A utilidade está nisso. E quando o dom espiritual se manifesta, irmãos, aproveito, porque há crescimento espiritual da igreja e há salvação de almas. A primeira manifestação de dom espiritual na igreja, nós encontramos no capítulo 3 do livro de Atos, como eu já disse nesta aula. E nós lembramos, o livro de Atos é o livro modelo da igreja. Não é apenas um livro histórico, ele é um livro prescritivo. Aqui nós não sabemos apenas o que aconteceu, mas nós sabemos como a igreja deve agir. A igreja, ela é a continuidade da obra de Cristo. E assim como a igreja primitiva, a igreja apostólica agiu, nós também temos de agir. Nós não vemos o livro de Atos como um simples livro histórico. Ele também é um livro prescritivo. Se você quer saber como a igreja deve agir, como ela deve viver, como ela deve atuar, leia o livro de Atos. Porque aqui está o modelo estabelecido por Cristo para a sua igreja. E no livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João curaram aquele coxo da porta formosa do templo. E qual foi a consequência? Qual foi o efeito da cura daquele coxo da porta formosa do templo? Em primeiro lugar, houve salvação de almas. Capítulo 4, versículo 4 de Atos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens
a quase 5.000. Por causa daquela cura, Pedro pregou o evangelho e quase 5.000 almas passaram a pertencer à igreja. A igreja tinha quase 3.000, agora ela tinha quase 5.000. Aquela cura quase que dobrou o número de crentes em Jerusalém. Por quê? Porque o dom espiritual tem um propósito da salvação das almas. É uma manifestação do Espírito Santo para o que for útil. E no livro de Atos, em outras passagens, nós sempre vemos que o dom é exercido e o resultado é salvação de almas. Mas não houve apenas salvação de almas. Houve o crescimento espiritual da igreja. Depois que houve aquela cura, os apóstolos foram levados ao Sinédrio. E o Sinédrio os ameaçou de morte. Disse para que eles não pregassem o evangelho. E quando eles saíram dali, o que aconteceu? E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 23 a 31. A cura daquele coxo da porta formosa do templo animou os crentes, aumentou a fé dos crentes, e mesmo diante da ameaça do Sinédrio de morte, eles se dispõem a pregar a palavra de Deus. Eles foram aumentados na fé, eles tiveram ousadia, eles receberam de Deus ânimo, porque o dom espiritual, ele promove o crescimento espiritual. Ele promove o aumento da fé, da esperança, do amor. E todos oraram. A Bíblia diz que o lugar até se moveu. Houve um terremoto ali, tamanho o poder de Deus, tamanha a unção que eles receberam por causa da cura daquele coxo da porta formosa do templo. E a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo no livro de Atos quer dizer batizado com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, só quase 120 tinham sido batizados com o Espírito Santo. Agora aqui, quase 5.000 são batizados com o Espírito Santo. Por força, por consequência do exercício do dom espiritual. Então, o dom espiritual, quando é de Deus, ele é útil, ele traz proveito para a igreja. E o que é vantagem, o que é proveito para a igreja? É salvação de almas e crescimento espiritual dos crentes. E Paulo, quando fala da utilidade dos dons espirituais, ele apresenta 3 finalidades, 3 propósitos para os dons espirituais. Além do exercício do amor, além do serviço, além do crescimento espiritual e da salvação de almas, nós temos ainda 3 outras consequências para os dons espirituais, do exercício dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala do dom de profetizar, ele diz assim:
Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas como João Crisóstomo diz, embora os dons sejam diferentes, os propósitos são os mesmos, porque Deus é o mesmo. Então, o que Paulo fala aqui do dom de profetizar serve para todos os dons. Todos os dons têm o propósito de edificar, de exortar e de consolar a igreja. O que é edificar, irmão Caramuru? Edificar é a elevação de um edifício, é a construção, é a condução à virtude, à perfeição e ao conhecimento. A igreja é um edifício. Paulo assim nos mostra, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é um edifício. Ela vai sendo construída. Cada um de nós é uma pedra neste edifício. É um tijolo neste prédio. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim: e chegando-vos para ele, Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas. E este edifício ele só vai se completar, só vai se concluir no dia do arrebatamento da igreja. E é por isso que nós precisamos ter dons espirituais na igreja, porque eles servem para a edificação, a construção desta igreja. Sem dons espirituais, a construção atrasa. Fica igual essas construtoras aí que não entregam a obra no prazo, causando prejuízo para os compradores. Uma igreja local que não tem dons espirituais está atrasando a conclusão da obra de Deus, está atrasando a vinda do Senhor. Porque a igreja precisa estar pronta para que o Senhor venha buscá-la. Os dons espirituais servem para a edificação, para a construção da igreja. E quanto maior se edifica, mais perto nós nos chegamos de Deus. Agora é preciso construir o edifício de Deus. E o edifício de Deus só se constrói pelos dons dados por Deus. Se o homem quiser construir a sua própria edificação, estará fadado ao fracasso. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens quiseram edificar uma torre que chegava aos céus. Eles quiseram construir um caminho, um edifício que chegasse aos céus. Mas esse edifício não chega aos céus. O edifício que chega aos céus é a igreja, porque ela é construída pelo Espírito Santo e não pelo homem. E nesta construção, nós temos os dons espirituais. Nós precisamos aumentar o corpo, edificar em amor. E este é o objetivo dos dons espirituais. Se o dom espiritual não faz a igreja crescer espiritualmente, se aproximar de Deus e ficar longe do mundo, porque quanto mais um prédio vai subindo, mais para cima nós ficamos e mais longe de baixo nós ficamos. Cada andar que eu subo de um edifício, eu fico mais perto do céu e mais longe da terra. Os dons espirituais nos levam para mais perto de Deus e mais longe do mundo. Um dom, uma manifestação sobrenatural na igreja, que não nos leve mais perto de Deus, que não nos leve mais separados do pecado, mais longe do pecado, não é de Deus. Por isso essas manifestações aí que fazem a carne exultar, que fazem a pessoa se ensoberbecer, se orgulhar,
que levam a divisões, a luta pelo poder, que levam ao amor ao dinheiro, que levam à imoralidade, à corrupção, não são dons de Deus. Paul Gold mostra muito bem como a bênção de Toronto levou à corrupção, à carnalidade, à soberba, ao orgulho. Por isso, nada disso é de Deus. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Mas os dons espirituais também servem para a exortação da igreja. O que é exortar, irmão Canuru? É apausentar? É tirar, esfolar os irmãos, ofender os irmãos? Isso que é exortar? Não. Exortar quer dizer consolar, animar, estimular. O dom espiritual, ele traz estímulo, ânimo ao crente. Foi o que nós vimos aqui, lá na igreja de Jerusalém. Os crentes ficaram animados a pregar o evangelho, apesar das ameaças do sinédrio. Por quê? Eles foram animados e estimulados pela cura daquele coxo da porta formosa do templo. A exortação anima, a exortação dá ânimo, estimula, incentiva a igreja a servir a Jesus. Uma igreja que tem dons espirituais é uma igreja que é animada para evangelizar, é animada para orar, é animada para buscar o batismo com o Espírito Santo, é animada para se santificar, é animada para ir aos cultos. Uma igreja que tem dons espirituais, ela não desanima, ela não se acomoda, ela não começa a flertar com o mundo, ela não se aproxima do mundo, porque ela é estimulada a buscar a presença de Deus. O verdadeiro dom espiritual, ele leva a igreja à exortação, ao ânimo, ao estímulo de servir a Deus. E para nós terminarmos, o dom espiritual também serve para consolar a igreja. Aqui a palavra grega é paramutia, que quer dizer conforto. O dom espiritual traz um bem-estar para a igreja. A igreja se sente bem. Mesmo em meio às aflições do mundo, às perseguições, a igreja se sente bem. O sinédrio havia dito aos apóstolos que não pregassem o nome de Cristo, senão seriam mortos, seriam castigados severamente. Mas o dom espiritual manifestado estimulou os crentes a servir a Deus e lhes deu uma sensação de bem-estar. No texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 4, os discípulos sabem, na oração, fica claro que eles têm consciência de que tanto o Império Romano quanto o Sinédrio Judaico, tanto os gentios como os filhos de Israel, estavam concertados, mancomunados a perseguir a igreja. E que se nem Jesus havia escapado das mãos de Herodes, de Pilatos, a igreja também não haveria de achar que iria escapar. Mas nem sob esse espectro da perseguição e da possível morte, assim como havia ocorrido com Jesus, nem isto demoveu os crentes de pregar o evangelho. Por quê? Porque eles sentiram um bem-estar espiritual. Eles estavam alegres com a salvação. Eles participavam da natureza divina. Eles sentiam a presença de Deus neles. E eles sabiam que tinham a vida eterna. E que a aflição do tempo presente não é para comparar com a glória que nos está reservada. Eles sabiam que nada os poderia separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vale a pena servir a Deus, porque o bem-estar que nós temos, a alegria da salvação, a vida eterna,
a presença de Deus em nós, a comunhão com Cristo, o amor de Deus e o amor dos irmãos, isto é muito mais valioso e isto é muito melhor do que qualquer vantagem terrena que nos seja oferecida para abandonar a Cristo Jesus. Os dons espirituais servem para trazer este conforto, este bem-estar para a igreja. Por isso, os dons espirituais são absolutamente necessários para a igreja, porque elas promovem o exercício do amor, porque eles nos fazem servir como Jesus serviu. Eles nos trazem proveito espiritual. Através deles, nós crescemos espiritualmente e as almas são salvas, cumprindo a missão da igreja. Mas eles promovem também a construção da igreja, a edificação em amor, num bom ajuste. Eu até nem tinha falado disso, porque a edificação é ajustada, é um crescimento ajustado, um crescimento que não traz efeitos colaterais, um crescimento harmonioso, que promove o exercício do amor. Por isso que é uma edificação em amor, que nos faz nos aproximar de Deus e nos distanciar do mundo. Mas os dons espirituais também promovem a exortação, o estímulo, o incentivo, que é tão necessário para nós vencermos o mundo. Porque Jesus disse que para vencermos o mundo como ele venceu, nós temos que ter bom ânimo. E este bom ânimo vem pelo exercício dos dons espirituais na igreja. Mas, sobretudo, os dons espirituais também nos fazem sentir um conforto, o alívio, o leve fardo de Jesus. Aquele bem-estar que já nos faz sentir e estar nos lugares celestiais em Cristo. É para isto que Cristo dá à sua igreja dons. Qualquer manifestação que não promova isto, não provém da parte de Deus. É imitação maligna, é engano satânico. Por isso, procuremos com zelo os dons espirituais, sabendo que se Deus nos der, nós precisamos exercê-los para promover o amor, o serviço, o proveito espiritual, o crescimento dos crentes, a salvação das almas, a edificação, a exortação e a consolação da igreja. Amém.